Eu vi a Natalie arrumando a mala com aquele vestido coral que eu tinha comprado para nosso aniversário de casamento. Antes, ele significava algo especial, como as festas juninas que celebrávamos juntos em São Paulo, com quadrilhas e fogueiras. Agora, era só mais um item na bagagem para o fim de semana dela em Salvador, na Bahia. Ela enfiava protetor solar, uma caixinha de som Bluetooth e um babyliss, como se estivesse se preparando para uma batalha que exigia boa iluminação e caipirinhas caras. Ela nem perguntou se eu concordava com a viagem. Nem fingiu mais que era só com as amigas. Eu sabia há meses. O nome Diego apareceu uma única vez, não em mensagem, nem ligação, nem em recibo, rabiscado na margem do planner dela, com tinta de cor diferente. Numa semana que ela disse ter passado na casa da prima em Belo Horizonte. Diego, escrito em letras de forma. Não confrontei na hora. Circulei com lápis e esperei. Se você for, acabou entre nós, eu disse, calmo. Não era ameaça, era fato. Ela parou por meio segundo, o suficiente para mostrar que ouviu. Depois veio aquela risadinha afiada, rombando, como se eu fosse um marido de desenho animado com avisos vazios e camisas desbotadas. Você está sendo dramático, ela disse. Então fechou a mala como se lacrasse um caixão. 6 horas depois, às 23h42, ela postou a primeira foto, pôr do sol, pés na areia, copo de caipirinha sem haste equilibrado na mão. A legenda, fim de semana de liberdade começa. Mulher dançando copo de bebida sol. Eu olhei por uns 5 segundos. Depois levantei, fui ao escritório, peguei a pasta azul marinho do armário atrás da impressora e me sentei na mesa. Não tocava nisso há mais de 9 anos, desde o dia em que finalizei a garantia de reembolso para o terceiro empréstimo Ponte da Ponta Leste Imobiliária. Ela não sabia desse nome. Achava que eu trabalhava em consultoria de logística. Nunca perguntou o que significava. A pasta estava rotulada Arquivo de Convênio Maple Grove, cláusula out número 7. O papel era grosso, de qualidade jurídica, com textura áspera ao deslizar na madeira. Dentro, 2 assinaturas, a minha e a do chefe dela. Fiz uma ligação. Ative a cláusula de gatilho, eu disse. Código de conduta seção 4E. Silêncio do outro lado. Depois uma respiração, confirmado, disse a voz. Carimbado no tempo. Antes de continuar, uma pequena observação, a Ponta Leste tinha precisado de uma injeção rápida de capital em 2016, para projetos urbanos de alto risco em São Paulo e Rio. Eu consultei para um grupo de investimentos boutique, Capital Discreto. Conheci um dos sócios fundadores, arrogante, conectado, a um passo de uma crise de liquidez que escondia da esposa. Candidato perfeito. Estruturei o empréstimo, 45 milhões de reais, equivalente a uns 9 milhões de dólares na época, mascarado como financiamento ponte para 3 projetos e mercados emergentes, como condomínios de luxo na Barra da Tijuca. O que tornava especial não era o dinheiro, mas a cláusula 4E. Qualquer conduta de executivo ou familiar que comprometesse responsabilidade fiduciária, confiança pública ou confidencialidade interna podia acionar demanda acelerada de reembolso, com janela de 5 dias úteis. Riram na época, chamaram de bobagem padrão. Mas insisti, e assinaram, porque enterrei na emenda 3 das condições de desembolso, sob título de indenização não padrão. A equipe jurídica deles estava apressada. Quando os fundos liberaram, a cláusula virou lei. Ninguém tocou depois. Não os curadores, nem o conselho, nem eu, até a caipirinha, a legenda, o vídeo de samba. Foi o que acordou. Sentei no escritório olhando o documento no segundo monitor, vendo o PDF atualizar o carimbo enquanto o agente de conformidade verificava a violação. O nome Diego, agora marcado nas fotos. Não só dela, mas sentada à beira da piscina com ele, esposa de outro executivo e 2 membros do conselho, tudo pago com cartão corporativo da firma, disfarçado de off-site de estratégia. E agora, graças à idiotice no Instagram dela, geolocalizado na mesma vila que a Ponta Leste deduziu como localização de fornecedor no trimestral. Era tudo o que precisava. Mas o belo era que ninguém na viagem lembrava da cláusula. Nem ela, nem o chefe,
nem o CFO bebendo Frozen margaritas sem camisa no fundo do vídeo. Esqueceram que o empréstimo existia. Menos eu, que escrevi, não por raiva na época, só instinto. Passei 30 anos vendo firmas implodirem por arrogância. Meu trabalho era adicionar freios, válvulas de pressão. Aquela cláusula não punia, protegia dinheiro de estupidez. Mas agora era um bisturi, e eu segurava sobre a artéria. Acionei a notificação interna de conformidade primeiro, quieto via firma de curadores, Greybridge Holdings. Os sistemas automatizados. Uma vez logada e verificada a violação, a contagem inicia. A empresa tem 5 dias úteis para remeter reembolso total ou entrar em reestruturação garantida. O truque: reestruturação requer voto de 2/3 do conselho e consentimento unânime dos curadores, que incluíam eu e outros 2. Um morreu. O outro estava incapacitado medicamente, sob tutela, o que significava que eu era a única voz ativa do lado do credor e o único que podia autorizar extensão. Adivinhe a probabilidade. Na manhã seguinte, o sistema da Ponta Leste registrou o recall. O CFO seria o primeiro a ver, enfiado nos alertas financeiros diários. Protocolo padrão, Léria, conforme acordo contratual datado de 9 de outubro de 2016, RefMapOut #7, Serviço e notificação de ativação da cláusula 4 e recall de pagamento integral do capital principal devido em 5 dias úteis da emissão. Contato curador, Jonathan Caldwell. Esse era meu nome. O mesmo que ela não usava há 2 meses, exceto para perguntar se eu lembrei de levar o lixo. Não senti nada. Nem alegria, nem raiva, só aquele clique frio, como a peça final de uma fechadura alinhando. Recostei na cadeira e disse alto, para ninguém, agora vamos ver quem lembra de ler as letras miúdas. E do outro lado da cidade, enquanto ela flutuava numa cadeira de piscina alugada, bebendo prosecco de outro, uma bomba já começava a tic-taquear. A ironia era dura. Uma mulher que zombava de mim por ler as partes chatas de tudo tinha detonado o mundo dela ignorando a única cláusula que nunca devia ser tocada. Mas ela não o leu. Nenhum deles. Porque gente como ela não vê contratos. Vê inconveniência. Papelada é para gente pequena, como maridos, assistentes, como eu. A política de ética da Ponta Leste não era vaga. Era brutal. Tinham tido um escândalo uma década antes, envolvendo a fé de um sócio num retiro da empresa, e o fallout quase afundou a liquidez. O conselho over corrigiu. Seção 6, subparágrafo D. Parceiros ou cônjuges não empregados não podem atender off-sites estratégicos sem aprovação escrita do Conselho de Ética e disclosura em formulários de auditoria pré-retiro. Violações são breaches graves de confiança fiduciária e reputacional. Ela não pegou a aprovação. Nem perguntou. E mesmo se tivesse, no momento em que brindou à beira da piscina com Diego, o chefe do chefe dela, e marcou com emoji de flamingo bobo, acabou. Havia uma foto específica que selou. Ela usava chapéu de aba larga e saída de praia de seda, meu presente de Natal, ironicamente, sentada entre Diego e um membro do conselho. A mão dele descansava confortável demais na coxa dela. Ela não recuava, sorria. Legenda: quando sessões de estratégia acabam em caipirinha. #trabalheduro jogueduro. Postou na conta pública. Não close friends, não burner, Instagram público. Nem precisei cavar. Foi enviada por alguém que não ouvia há anos, um antigo estagiário jurídico da firma de empréstimos que agora trabalhava no RH da Ponta Leste. Assunto: achei que você quisesse ver isso. Ele estava certo. Arquivei o breagem 24 horas. Não era só violação. Era caso de livro da cláusula 4 em ação. Anexei screenshot, carimbado, geolocalizado. Destaquei nomes de executivos visíveis. Incluí confirmação de voo que ela deixou na cozinha, ida e volta paga no Amex corporativo da Ponta Leste. Para sabor, embuti cópia do orçamento do off-site, acessível publicamente por descuido da divisão de compras, e circulei aluguel da vila, refeições, transporte. Todo o real veio de fundos de investidores. Escrevi uma frase no fim do arquivo,
Isso constitui violação direta de política fiduciária e conduta reputacional como delineado sob 4E e 6D. Condições de recall atendidas. Submeti a Greybridge Holdings às 8h14. Às 9h37, recebi confirmação. Arquivo logado, gatilho de conduta validado. Contagem iniciada. E assim, toda a pressão financeira de uma cláusula de recall valendo quase 45 milhões de reais descansava num fato simples. Minha esposa queria beber caipirinha com Diego e postar sobre isso. Imaginei ela no momento, descalça na areia, não sabendo que acendeu um fósforo num derrame de óleo invisível, dormente há uma década. A parte estratégica em mim admirava. Não ela, Deus não. A precisão, a elegância, como uma ação única, aparentemente inocente, podia desfazer um andaime corporativo inteiro de um ponto de articulação, uma foto, uma cláusula, um homem. Eu, que ainda lembrava o que todos esqueceram. Mas eu não tinha terminado. Naquela tarde, loguei na conta secundária, que ela não sabia, e segui o dashboard financeiro privado da firma dela. Ajudei a construir anos antes, quando consultei, precisando acesso a dados de fluxo de capital para testes de estresse. Nunca removeram minhas credenciais. Reservas de caixa baixas. Os últimos 2 projetos estavam acima do orçamento e atrasados, e o colchão de liquidez de emergência preso no imbróglio de escro por disputa de zoneamento em Florianópolis. Tempestade perfeita. Mesmo se quisessem pagar o recall, não podiam sem acionar breaches secundários com o credor primário, o que significava que a única opção era reestruturação, que significava voto, que significava disclosure público. E todo membro do conselho saberia em detalhe quem tropeçou no fio. Mas ela ainda estava na praia, ainda sorrindo, ainda marcando Diego em stories de vôlei de praia. E o pavio que acendi não só queimava, acelerava. O texto veio enquanto ela tomava sol com Diego. Sei porque postou outro story, ele passando protetor nas costas dela, como comercial de traição. Não precisava olhar, mas olhei. Era o masoquismo que se desenvolve após 22 anos com alguém convencido de que você nunca fará mais que suspirar e cortar a grama. Docs verificados. Arquivo OK. Só isso, 4 palavras. Mas com peso de marreta embrulhada em veludo. Daí, o relógio começou oficial, irreversível. Greybridge Holdings acionou o protocolo interno às 10h26, horário de Brasília. O sistema de conformidade, construído como motor de arquivo federal, não gagueja. Uma vez verificada e logada a violação, a janela de reembolso abre com estrondo. 5 dias úteis, não 5, vamos ver o que dá. 5 dias duros. Depois o martelo cai. O montante de recall, R$ 44,00. 175.000, mais trocados. Os trocados eram mais ou menos o custo da vila na Bahia que fingiam não ser parte das despesas do Q3 da firma. E não era sussurro quieto entre advogados. A notificação de conformidade foi para todas as partes necessárias, curadores, conselho executivo, comitê de oversight financeiro, e mais importante, o conselheiro-geral do Banco Fairhaven, parceiro primário de liquidez deles. O assunto daquela era elegante. Ação imediata requerida, ativação de cláusula 4 recall na nota REIF 7. Ficaria surpreso com quão rápido fogo reputacional se espalha numa firma como Ponta Leste. Antes do meio-dia, 3 sócios seniores do conselho mandaram assistentes imprimir a notificação em cópia física, não e-mail, impressa. Assim se sabe pânico real. Quando homens de ternos de R$ 15,000 voltam ao papel. E eis a parte que nunca esperaram, a cláusula de recall era pública. Enterrar empapelada de traste não a tornava invisível. Qualquer um com acesso às disclosures de empréstimos da firma via emenda se soubesse onde olhar, o que significava que o Banco Fairhaven, que acabará de emitir linha de crédito rotativo, agora via que o credor secundário puxar o cordão de ejeção. Era o primeiro dominó. O time de gerenciamento de risco do Fairhaven abriu revisão imediata da posição da Ponta Leste.
Um olhar na taxa de queima recente, alimentada por dois desenvolvimentos de luxo sobrealavancados, e os sistemas internos sinalizaram sob revisão por instabilidade de Covena. Termo educado para vamos congelar vocês. Enquanto isso, ela bebia algo rosa de coco, erguendo como troféu para seguidores. Aquele sorrisinho no rosto me fazia render dentes. Não porque queria de volta. Não, porque aquele olhar de eu sempre ganho ia ser testado por forças que ela nem sabia existirem. Às 15 horas, o CFO da Ponta Leste cancelou reunião com planejadores urbanos e marcou voo no mesmo dia de volta de Salvador. Não comercial, privado. Assim sério. Ele descobriu que a cláusula de gatilho tinha dentes, mas ainda não sabia quem mordeu. Eu via o dashboard financeiro como um homem vendo rachadura em represa. Saídas de caixa disparando. Não havia contingência. Nem parceiro ponte alinhado. Contavam com complacência. Que ninguém notaria, que ninguém vivo lembrava da cláusula. Exceto eu não estava morto. Eu bebia meu próprio drink, café preto, não cocô. Vendo a empresa que o amante dela ajudava a malgerir começar a se afogar num oceano de arrogância própria. A cadeia de conformidade não parava na notificação de recall. Acionava dois outros efeitos: obrigação de relatar. Ponta Leste tinha que notificar todos os investidores existentes e sócios seniores de projetos de qualquer gatilho financeiro major que pudesse afetar timelines de desenvolvimento. Metade dos stakeholders atuais agora sabia da violação e perguntava duro. E revisão de reestruturação pendente. A cláusula requeria voto do conselho se o recall não fosse satisfeito em 72 horas. Esse voto não prosseguia sem atas públicas, o que significava que alguém ia ter que dizer em voz alta cujas ações causaram o recall, e o nome dessa pessoa ia ser Natalie. Ela não sabia, claro. Às 17h12, postou foto de grupo. Ela, Diego, Beta e dois homens mais velhos em polos de negócio. Legenda, #fim de semana vencedor. Tão sortuda de trabalhar com essas lendas. Maleta só o copo de bebida. Olhei a foto por muito tempo e salvei, porque em 3 dias, quando o conselho começasse a circular por alguém para culpar e sangue reputacional precisasse ser derramado, eu garantiria que soubessem exatamente quem fez aquela bebida ter gosto de querosene. Ao nascer do sol de segunda, o chão sob a Ponta Leste já começava a rachar, mesmo se ninguém ainda tivesse caído. Eu via do laptop, bebendo café preto enquanto autoatualizações no dashboard privado piscavam números novos. Congelamento de despesas. Bloqueio de viagens. Flags internos em cartões corporativos de 2 executivos. O nome do CFO apareceu 3 vezes numa hora só em crises internas urgentes. Era como ver incêndio florestal em câmera térmica, brilhando mais quente, espalhando mais rápido enquanto todos ainda andavam na mata rindo. Às 7h42, a primeira renúncia landed. Quieta, sem declaração, só um membro do conselho que decidiu focar na saúde pessoal. Ele estava no deal imobiliário original que o recall financiou. Sabia quão danosa era a cláusula. Nome adjacente à violação. Melhor correr antes do press release e precisar de cotes. A segunda veio às 11h03. Era a sócia mais antiga da firma. Sempre vista como adulta no quarto. Não se importou com desculpas de saúde, só e-mail de uma linha: não atenderei mais atividades do conselho efetivo imediatamente. Tradução: não afundo com esse navio, e não defendo ela. Dentro da firma, caos florescia como um mofo. O CFO, Pedro, puxou todas as despesas de viagem dos últimos 60 dias para revisão, acionou o CRAU de conformidade que acendeu como árvore de Natal. Várias transações marcadas como reuniões de fornecedores, mas claramente entretenimento, jantares, reservas de spa, até aluguel de iate ligado ao fim de semana na Bahia. Problema não era só as cobranças existirem. Era quem aprovou. Um nome aparecia sempre: Natalie. Ela avalizou a viagem num grupo de chat interno. Disse que atendia como cônjuge consultora. Exceto não havia consultor no registro. Diego não estava na lista oficial da Bahia em papel algum.
Agora tinham breach financeiro, breach reputacional e rastro de papel mostrando decepção interna. Então RH se envolveu. Audito interno ordenado, focado em hóspedes de viagem não autorizados, violações de política de despesas e breaches éticos ligados à conduta off-site. Podia imaginar o memo, estéril, formal, cheio de disposição potencial. Staff executivo mandado ficar disponível, mas silencioso. O silêncio não durou porque veio a ligação. Às 14h27, o CEO da Ponta Leste, chefe direto de Natalie, recebeu notificação que o parceiro primário de liquidez puxava a linha de crédito rotativo pendente revisão financeira. Ligou pro banco em pânico. O conselheiro-geral atendeu, calmo, frio. Senhor, a nota foi ativada. Não sei que palavras vieram depois. Provavelmente algo sobre conformidade, risco reputacional, distância mandatória. Mas sei isso. Quando o COR ouvem "a nota foi ativada", é equivalente corporativo a ouvir batida na porta e saber que é a Receita Federal com mandado de busca. Ele marcou Red Eye. Enquanto isso, do outro lado do país, minha esposa, ainda legalmente esposa, dançava descalça na areia, braço no pescoço de Diego, balançando sob luzes de corda como em filmes sobre se encontrar. Postou vídeo aquela noite. Legenda: nenhuma forma melhor de relaxar que dançando com lendas. Vida é curta demais para arrependimentos. Brindando, palmeira, mulher dançando. No fundo do vídeo, mal se ouvia alguém gritando algo como "próxima rodada por minha conta". Provavelmente Diego, provavelmente no cartão da firma. Assisti 2 vezes, não por prazer, mas para memorizar o exato momento em que o rosto dela inclinava para cima, olhos fechados, sorrindo pro vento como nada no mundo pudesse tocá-la. Queria lembrar aquele momento porque na manhã seguinte, o vento viraria e dessa vez traria fumaça. Ela entrou pela porta, cantarolando, descalça, bronzeada. Clique das rodinhas da mala quebrando o silêncio como pandeiro bêbado. Cheirava a mar e loção cara que comprou pras amigas e guardou para si. Cabelo ainda úmido, preso em rabo de cavalo casual que parecia acidental, mas levava 20 minutos para perfeccionar. Jogou as sandálias na entrada, ao lado dos sapatos que eu alinhei antes, e sorriu como adolescente entrando depois do toque de recolher. Voltei, chamou pela casa, jogando a bolsa no banco. Ainda vivo? Eu sentava exatamente onde estava na última hora, na cadeira de couro perto da janela, drink na mão, luzes baixas, vendo a entrada pelas cortinas como cena de filme noir lento. Ela veio para mim sem notar tensão, sem notar o carro ainda ligado atrás da entrada. Motor não desligado. Esse foi o primeiro erro dela. O segundo, assumir que ainda morava ali. Antes que perguntasse por que eu vestia como se viesse de velório, camisa abotoada, calça passada, relógio que deu no nosso 10º aniversário, ouvi a segunda porta abrir, não a nossa, a do carro, som de passos firmes no cascalho. Ela virou confusa e então ele entrou, o chefe dela. O mesmo homem que dançou descalço ao lado sob luzes piscantes. O mesmo que marcou em fotos com legendas como #lendas vivas. Parecia puxado por cerca 130 km/h, colarinho suado. Gravata meio removida. Celular na mão, tela brilhando. Natalie, disse, só o nome, tom plano. Sem oi, sem bem-vinda. Só Natalie. Ela congelou. Vi os músculos da mandíbula mudarem. Primeiro num sorriso ensaiado, depois tremendo incerto quando não pegou. O que você... Ele não deixou terminar. Ele chamou a nota. Silêncio. Ele entrou mais, sem pedir permissão. Olhos não saíram dos meus desde cruzar a soleira. Você sabia dela? Perguntou para mim, voz como cascalho em ácido. Não pisquei. Eu escrevi. Ele parecia que ia vomitar ou gritar, mas virou para ela, erguendo o celular como foto de cena de crime. Você entende o que fez? Eu não. Gaguejou ela, voz aguda, rachando nas bordas. Que nota? Que é isso? Não, eu disse da cadeira, finalmente levantando lento e deliberado. Não insulte ele ou eu fingindo que não sabe o que é.
Olhos dela dardejavam entre nós, piscando com dread crescente de quem percebe que a festa acabou há 3 horas e é a última no quarto com luzes acesas. Você ativou a cláusula de recall, cuspiu o chefe dela, quase tremendo. A enterrada no empréstimo ponte de 2016. A que requer 45 milhões de reais pagos em 5 dias. Não temos. Eu não assinei nada, latiu ela, agora defensiva, braços cruzados como criança pega furtando. Não, eu disse, aproximando. Você só se marcou, a Diego e metade do conselho executivo numa série de fotos de festa na praia durante off-site confidencial financiado com dinheiro de investidor, com bebidas e sem pré-autorização. Só isso. O rosto dela virou. É a única palavra. De brilho a fantasma, de férias a funeral. Você mente, sibilou, agarrando o controle. Você torce as coisas. Você só. Ele tem as assinaturas, Natalie, cortou o chefe. Suas? Nossas? Dos curadores. Sem saída. Ela virou para mim. Você armou isso. Não, eu disse, finalmente encontrando os olhos. Você armou. Eu só assisti. Ela veio para mim, suplicando agora. Mistura patética de charme e ameaça. Você pode desfazer, né? Quer dizer, você tem influência. Você disse que só aconselhava. Eu era curador. Agora sou o único ativo. E não há cláusula para arrependimento. Ela olhou pro chefe como se ele salvasse. Como se tivesse concerto de sala de reunião ou buffet legal. Não tinha. Ele só a fitava com nojo que não via desde a primeira vez que ouviu o nome Diego. Que catástrofe você trouxe para nós, sussurrou. E com isso, virou, saiu e deixou a porta escancarada atrás. Ela ficou ali, braços moles, pele pálida, lábios entreabertos, mas sem som. Pela primeira vez em anos, estava completa, irreversivelmente sem palavras, e eu não sentia nada. O sol nem limpou a linha das árvores na manhã de segunda quando a sala de conferência da Ponta Leste encheu de ternos, suor e cheiro de tempo queimando. Limparam a agenda, voaram jurídico de fora do estado, cancelaram 2 inaugurações e café com prefeito. Não era reunião. Era triagem. Eu não estava lá, claro. Não precisava. Meu nome estava nos documentos, no registro de curadores, no arquivo de gatilho de recall. Era agora o executor legal de uma bomba financeira que nunca pensaram que explodiria. E diferente dos outros, um morto, um em cuidado de demência profunda, eu estava vivo, lúcido e desinteressado nas súplicas deles. A conselheira-geral da firma, uma mulher de língua afiada chamada Carla, que uma vez me chamou de marido chato, abriu a sessão lendo a cláusula de recall em voz alta. Voz rachou no meio. O reembolso deve ser feito integral em 5 dias úteis após verificação de violação de cláusula de conduta. Na ausência de override de 2/3 dos curadores, o curador ativo mantém discrição unilateral plena. Alguém perguntou o que significava. O CFO respondeu, significa que não negociamos. Obedecemos. O pânico espalhou rápido depois. Finanças confirmou o pior, entre fluar de projetos, folha e instrumentos de investimento amarrados, Ponta Leste tinha menos de 10 milhões de reais em caixa líquido. Vender ativos levava tempo que não tinham. Chamar favores sinalizava fraqueza. Levantar capital publicamente afundava valorações. Opções, nenhuma. Eu sentava em casa com lareira acesa. Calmamente revendo cadeia de e-mails internos que o assistente GCMCC por acidente. Devia ter copiado o thread antigo e não percebeu que eu ainda estava. Assunto: emergência Maple Out, infocontato curador. Confirme acesso. Nem sabiam como me alcançar direto. Bom. Por volta do meio-dia, ela finalmente mandou o texto. Não ligação, texto. Como se brigássemos por compras. Jonathan, por que faz isso? Deixei sentar. 10 minutos depois, outro. Jonathan, é sobre Diego? Alguma vingança mesquinha? Você é melhor que isso.
Pus o celular de Face para baixo. Fiz chá. Respondi e-mails não relacionados. Tomei tempo, deixei cozinhar, então respondi simples. Eu não fiz nada. Você fez. 1 hora passou antes de ligar. Não atendi. Quando apareceu em casa aquela noite, olhos vermelhos, postura defensiva mas ruindo, encontrei na porta. Não convidei para entrar. Ela me fitava como criança tentando descobrir onde acaba o castigo. Por favor, disse. Você explode uma empresa inteira. Para quê? Não respondi. Você poderia consertar isso, acrescentou. Sabe, você escreveu a maldita coisa. Ainda nada. Quer que eu peça desculpas? Perguntou, mais afiada agora. Tá bom. Desculpa. Tá. Satisfeito. Satisfeito? Repeti lento. Pareço satisfeito? Ela olhou além de mim, esperando empatia ou alavanca. Não havia. Por que tão frio? Sussurrou, voz rachando. Isso não é você. Não, eu disse. Isso sou eu. Isso sempre fui eu. Você só parou de prestar atenção. Rosto dela contorceu. Você machuca tanta gente por um erro. Avancei, voz calma. Você não escuta, Natalie. Eu não fiz isso com ninguém. Só segui as regras. As regras que você quebrou. As regras que a empresa escreveu. Eu só executei o que já existia. Por quê? Perguntou de novo. Por que agora? Sorri levemente. Porque finalmente parei de dar desculpas por você. Ela me fitava como estranho, como tentando lembrar quem eu era. Não ajudei. Virou e andou pro carro, a derrota afundando mais lenta que o sol atrás da colina. Aquela noite, Ponta Leste emitiu memo interno vago sobre ajustes de liquidez inesperados e contingências de reestruturação acionadas por curador. Tom era puro controle de danos, mas eu sabia que não bastava. Hemorragiavam reputação agora, e reputação, diferente de dinheiro, não tem janela de recall de 5 dias. Morre lenta e barulhenta. O conselho se reuniu na quarta noite na mesma sala de conferência onde, 1 ano antes, brindaram a aquisição de uma torre no centro de São Paulo com champanhe de R$4,000 e discursos de visão. Naquela época, estavam altos. Reis da expansão, príncipes do imobiliário de luxo, todo flash e busvoos. Agora persianas baixadas. Champanhe sumido e ninguém falava de visão. Falavam de sobrevivência. O voto foi chamado após finanças confirmar o que todos sabiam. Ponta Leste não podia pagar os 44,9 milhões de reais na janela. Não sem default em 3 outros empréstimos e queimar timelines de desenvolvimento. Tentaram tudo, negociação, adiamento, até oferta de reembolso parcial por atraso. Declinei. Até balançaram opções de equity de bastidores. Um sócio teve a ousadia de sugerir que eu mostrasse boa-fé reinvestindo como conselheiro. Pós-recall. Não respondi. Greybridge Holdings respondeu por mim. Recall da cláusula 4 e é não negociável uma vez validada a breagem de conduta e arquivo de confirmação de curador. E ali estava. Sem espaço de manobra, sem fiques de press-release, só o peso preto no branco das assinaturas próprias os arrastando para baixo. Então o conselho enfrentou realidade. Teriam que vender, liquidação forçada de ativos, arquivos de reestruturação, revisão de terceiros de todo o projeto ativo. A firma não desapareceria, não completamente, mas o nome Ponta Leste sim. Seus projetos seriam despedaçados, leiloados, absorvidos por firmas melhor geridas. Sua reputação viraria case study de negligência fiduciária ensinado em programas de MBA de segunda linha. O voto passou 6-1. Um Oldot, sócio júnior que ainda acreditava em virar o navio. Pobre coitado. E no post-mortem, o nome dela surgiu de novo e de novo. Hóspede cônjuge presente sem disclosure. Rastro de mídia social confirmado. Gatilho-chave para ativação de breagem contratual. Ela nem trabalhava lá.
Nunca arquivou declaração de imposto. Nunca teve crachá. Só apareceu num retiro na praia, marcou executivos no Instagram e acionou o tipo de cláusula que é sussurrada em fóruns jurídicos por anos. Uma linha nas atas se destacava. Recomendar dissociação completa com todas as pessoas envolvidas no gatilho de conduta, incluindo o cônjuge não empregado de ex-curador. Esse era o novo título dela. Não Natalie, não estrategista, não consultora, cônjuge não empregada de ex-curador. E moveram rápido. Na manhã de sexta, nome dela raspado do diretório interno. Privilégios de e-mail revogados. Acesso a eventos cortado. A gala trimestral que ajudou coordenar, RSVP cancelado com mensagem genérica. Obrigado pelo interesse. Sua presença foi declinada por política interna. As mesmas pessoas que mandavam flores de aniversário e elogiavam presença agora fingiam que nunca existiu. Ela me ligou aquela tarde. Voz fina. Rouca. Eles me demitiram, disse. Você não trabalhava lá, respondi. Me removeram de tudo. Eu sei. Pausa. Não era para chegar tão longe, sussurrou. Nada disse. Você não pode consertar. Você não conserta a bomba, Natalie. Ou desarma antes de explodir ou fica perto demais quando explode. Outra pausa. Eu não sabia, disse. Mas escolheu não saber, corrigi. Isso é pior. Foi a última vez que ligou. Depois, silêncio dela virou mais honesto que palavras. Depois soube que tentou reunião com um novo liaison jurídico da firma, provavelmente para suplicar reintegração ou versão sanitizada dos eventos. Nunca passou da recepção. A nova política clara: nenhum ex-associado ou hóspede envolvido no incidente da nota Maple deve receber acesso ou afiliação sob circunstância alguma. Não era pessoal. Era procedural. E agora ela era parte do fallout. Não rodapé, não vítima, só destroços. Igual à firma, igual ao nome. Começou com Eadline. Não na Globo, não na Folha, só num blog de nicho seguido por advogados imobiliários, credores privados e associados de conselho matando tempo entre treinamentos de conformidade. Mas bastava. Firma privada colapsa após breache ético de cônjuge aciona recall de 45 milhões de reais. Espalhou mais rápido que relatórios trimestrais em temporada de bônus. Sindicado em newsletters, pego por fóruns de ideals, é mailado em sussurros com assuntos como meu Deus, isso é sobre Ponta Leste? Em 6 horas, estava em todo lugar. O artigo não era longo, mas impiedoso. Nomeava a firma, o deal, a cláusula, os curadores, e então nomeava ela. Não explicitamente, mas o rastro de migalhas óbvio. A cláusula ativada após cônjuge executivo atender retiro financiado pela empresa em violação de política interna e compartilhar fotos publicamente marcando liderança sênior no que parece off-site não divulgado. E ali as fotos grátis. Uma delas segurando o copo de caipirinha, braço em Diego, outra dançando descalça na areia com 2 membros do conselho e a última aquela boia de Flamingo. Ria, pernas na piscina, bebendo enquanto o sócio boiava ao lado. Rosto dele borrado, mas marca dela não, @Natalie_way_more_fan. Não borraram isso. Legendas citadas direto, nenhuma forma melhor de relaxar que dançando com lendas. Vida é curta demais para arrependimentos. Quando sessões de estratégia acabam em caipirinha. Vi a sessão de comentários ir de curiosa a nuclear em minutos. Alguns defendiam, ela não é empregada. Ridículo. Parece lei contratual ruim. Então uma esposa se divertiu e a empresa colapsou. Vai né. Depois contra-comentários bateram. Ela marcou exex em festa na praia financiada por dinheiro de investidor. Cheque a cláusula. É a Ertigert. Usei o mesmo framework. Cláusula 4 e é padrão para conduta fiduciária. Ponta Leste andou nisso bêbada. E o tiro mortal, alguém linkou o arquivo original de traste público, enterrado no banco de dados da Secretaria de Estado de Delaware. Destacou nomes de curadores. Um era o meu.
Não usava esse nome em público há anos, mas ali estava. O mesmo na nossa hipoteca. O mesmo na licença de casamento. O mesmo que ela zombava em festas por ser sério demais. O artigo viralizou em círculos jurídicos. Depois finanças, depois imobiliário. Não era notícia de primeira página, mas notícia de fim de indústria. Clientes da Ponta Leste começaram a pular de deaus. Sócios de private equity gostaram e-mails. E no fundo, quieto mas inconfundível, competidores começaram a circular firmas com livros mais limpos, contratos mais apertados e sem responsabilidades de dança descalça. 2 dias após o artigo cair, Ponta Leste arquivou a primeira rodada de documentos para dissolução estruturada. Não reestruturação, dissolução. Nem iam lutar. O ex-chefe dela renunciou por memo interno. Sem discurso, sem indenização, só nota, efetivo imediatamente, afasto de responsabilidades de liderança. Encaminhei para ela. Não respondeu. Em vez, postou story pânico no Instagram, fundo preto com texto branco. Era só férias. Me arrastam por algo que nem entendia. Sejam gentis. Quase senti pena. Quase. Mas lembrei como rolava olhos na noite que mencionei breaches fiduciários. Como me dispensava quando dizia que algumas violações éticas não eram sobre certo ou errado. Eram sobre ótica, sobre cláusulas nunca para serem testadas. Ela testou uma e agora a cláusula testava de volta. Seguidores não compraram a história. Comentários desligados na hora. Uma semana depois, vi tweet de analista júnior da Ponta Leste. 2 anos de trabalho apagados porque alguém precisava se sentir importante na praia. Salvei, pinei, não por mesquinhez, por precisão. Porque por toda estratégia, mecânica, arquivos e recalls e atas e memos, no fim era simples assim. Ela queria se sentir importante, e a empresa pagou com nome, Deaus e Futuro. Não só queimou a ponte. Instagramou em tempo real. Ela não bateu, só entrou como se ainda fosse casa dela, como se a chave ainda significasse algo. Não olhei logo. Estava na mesa lendo o jornal. Jornal de papel, não tablet. Ela odiava isso em mim. Chamava de comportamento de idoso. Eu brincava que pelo menos papel não acabava a bateria nem espiava você. Ela rolava olhos. Eu sorria. Essas rotinas não envelhecem bem quando a casa está vazia. Sentou do outro lado sem pedir. Sem maquiagem, cabelo despenteado. Vestia a mesma camisa que trouxe de conferência em Chicago. Era para ser piada. Oversized. Feia. Dizia conformidade é sexy no peito. Ela ria antes. Agora parecia pesar nela. Você realmente fez tudo isso? Perguntou, voz plana, garganta crua. Bebi café. Preto, sem açúcar. Do jeito que reclamava me tornava inabordável. Não, disse calmo. Você só ignorou os termos. Lábios dela se abriram. Parecia ter 10 argumentos enfileirados. Nenhum passou dos dentes. Termos, repetiu finalmente. Dobrei o jornal e pus gentilmente na mesa. Os que você nunca leu. Os que achava que só importavam se alguém estivesse bravo o bastante para executar. Eu não sabia, murmurou, voz tremendo. Ninguém lê essas cláusulas. Esse é o ponto das cláusulas, respondi. Elas existem para a gente fingir que não importam até importarem. Ela olhou pro lado, para a janela, para a entrada. O carro ainda lá. O ex-chefe dela, sentado como estátua, mandíbula cerrada, pálido como parede, fitando algo no celular. Não se moveu desde chegar. Provavelmente lendo notificação de execução ou memo de entrega de ativos do conselho ou cláusula de terminação que serviram para ele por causa. Eles disseram que tudo se foi, sussurrou. Projetos, parcerias, escritório. Vão vender o prédio. Pegarão centavos no dólar, eu disse. É o que acontece quando o pânico define preço. Virou para mim. Finalmente brava, desesperada. Você esperou por isso. Planejou isso.
Não, disse de novo, mais suave. Mas lembrei. Foi só isso. Por que te machuquei? Perguntou. Inclinei cabeça. Não, eu disse. Por que você nunca parou de rir disso? Ela fitou. Avancei levemente, cotovelos na mesa, café esfriando ao lado. Há uma coisa que nunca te contei. Eu disse, só insisti na cláusula de recall sob embreagem de conduta porque ouvi seu chefe naquela arrecadação 3 anos atrás, com um leilão de vinho bobo. Ele estava bêbado, se gabando, me chamou de cara de conformidade low-rent do interior. Disse que eu só servia para mexer papel e manter a amante dele fora dos livros. Ela piscou. Você riu, acrescentei. Nem esperou ele sair do círculo. Só assentiu e riu. Eu não lembro. Interrompi. Basta. Parecia que alguém a desconectou no meio da frase. Mandíbula moveu, mas nada saiu. Não havia mais PIN, sorriso, filtro de Instagram para esconder. Eu não quis, mas você quis quando dançou com ele. Quando marcou, quando chamou de lenda enquanto ele sangrava a firma seca, ela afundou na cadeira. Respiração engasgou. Achei que tinha tempo, sussurrou. Tinha, eu disse. Mas gastou. Levantei. Sem drama, sem voz alta. Tomei o último gole de café. Fora, o chefe dela ainda não mexeu. Segurava celular com 2 mãos agora, como se explicasse algo se fitasse forte. Janelas do carro embaçadas por dentro. Andei para a porta, pausei, virei uma vez. Não há arco de redenção aqui, Natalie, disse. Só matemática, só termos. Você não era vilã, mas não era vítima também. Ela não respondeu. Não me seguiu para fora e eu não olhei. Os dias seguintes foram o eco do colapso. A Ponta Leste, outrora orgulho de desenvolvimentos como condomínios de luxo em Alphaville, em São Paulo, virou sombra. Projetos parados, investidores fugindo como em crise de 2008 adaptada ao Brasil. Natalie tentou se reerguer, postou vagas de emprego no LinkedIn, mas respostas secas. Antigos contatos, que elogiavam em festas de carnaval, agora ignoravam. Perda de status era total. Convites para jogos de futebol no Maracanã sumiram, jantares de feijoada com elite corporativa cancelados. O escândalo público veio via redes, o artigo viralizou no X, antigo Twitter, com hashtags como hashtag cláusula 4 e hashtag colapso Ponta Leste. Comentários mistos, mas maioria apontava a idiotice de postar evidências de embreagem. Um influenciador de finanças no YouTube fez vídeo analisando, uma samba na praia custou 45 milhões de reais. Lição: leia o contrato. Visualizações explodiram, humilhando Natalie mais. Ela deletou posts, mas screenshots circulavam. Eu? Continuei vida, consultei para novas firmas, foquei em hobbies como assistir jogos do Flamengo, celebrando Corpus Christi com família distante. Não sentia remorso, era consequência lógica. Natalie mandou mensagem final semanas depois, você ganhou. Não respondi. A vingança era o silêncio dela, o vazio onde status existia. No fim, a empresa dissolveu, ativos vendidos em leilão, nome apagado. Natalie perdeu rede social, reputação, virando exemplo de como uma postagem destrói carreiras. Eu segui, livre, como no começo da nossa história na Copacabana, mas sozinho agora. A lição? Cláusulas dormem, mas acordam.